bem-vindo! Eu sou a Valéria Oliveira e eu tô aqui para te ensinar modelagem. Te ensinar a construir a roupa que tu quiser, utilizando os efeitos de estilo, tá? Que fazem parte do meu método do RRPPF. E hoje eu escolhi uma peça aqui pra gente interpretar. Olá, boa noite! Escolhi uma peça então aqui pra gente interpretar. Uma camisa. E ela foi escolhida aí com bastante carinho, com bastante cuidado, exatamente para que vocês tenham um bom proveito aqui desse momento de aprender várias coisas, né? Então ela é uma peça assimétrica, ela é uma peça de um ombro só. A gente vai aprender a fazer a faixa, fazer babado, aprender a fazer manga balão, vários detalhes em uma peça só, tá? E aí me digam... Lucivânia, vejo que tu me acompanha bastante. Tu faz modelagem, costura? Já tem conhecimento de modelagem? Me conta. Encaminhem, gente. Encaminhem aqui essa live para outras pessoas que vocês conhecerem, pra gente espalhar conhecimento, né? Espalhar esse momento aqui, que quanto mais pessoas souberem, melhor, né? Vamos aí ser abundantes. Deixa eu... Olá, boa noite. Deixa eu mostrar para vocês a nossa peça. Deixa eu escolher aqui. Essa é a nossa peça. Ai, Lucivânia, querida, obrigada, que bom que tu tá aqui, espero que tu goste bastante de tudo que eu vou mostrar aqui, tá? Então a gente vai trabalhar essa camisa, essa parte de cima, tá? O que eu quero que vocês observem, tá? Vamos dar uma conversada aqui antes da gente ir de fato ali pra modelagem no quadro. Quando a gente olha para essa imagem, a gente percebe que a parte de cima dela é ajustada, né? Então, embora ela tenha um babado, ele vai da cintura para baixo. Da cintura para cima, ela é uma peça ajustada. Olha, vamos ver ali. Costura já há algum tempo, mas não tem muita dificuldade em modelagem. Ai, que bom, que bom. Então aqui, ó, vamos falar bastante sobre essa peça, espero que contribua aqui contigo, tá? Vamos conversando durante a live aqui. Fiquei bem contente. Então, ó, quando a gente observa essa peça, tá? Ela é relativamente ajustada. Então, vão ter vários esqueminhas que eu vou mostrar pra vocês, que eu gosto, porque eu sempre falo pra vocês... de uma modelagem com qualidade, tá? Então é muito mais do que a gente fazer simplesmente um molde, mas é fazer um molde bem feito, um molde que vai vestir perfeitamente. Então eu tô olhando essa imagem aqui com vocês, né, mostrando esses detalhes da peça, para que vocês entendam por que a gente vai fazer certos ajustes nela para ela vestir bem, tá? Essa é uma peça aqui que foi super bem feita, ela tá vestindo muito bem, tá? Então, assim, um detalhe pra gente observar, né? Como eu falei pra vocês, ela é relativamente ajustada pra cima, mas percebam que por ela ter um ombro só, ou seja, metade do meu corpo, eu não tenho ombro, né? Eu não tenho tecido puxando. É muito comum que essa peça desabe, tá? Que ela abra. E essa peça aqui não está abrindo, ela tá vestindo perfeita, ela tá fazendo o ajuste necessário da região do busto. E é isso que eu quero que vocês aprendam. Como que a gente constrói uma peça, porque às vezes falar assim, fazer, né, de um ombro só, eu sei fazer, mas eu quero, né, que a gente consiga fazer, ó, uma peça que vista bem, tá? Que não tenha, então, esses problemas. Então, percebam como ela tá coladinha no corpo, né? Ela não tá abrindo, ela não tá caindo e é um algodão, é um tecido aqui, um tecido plano, um tecido que não tem elasticidade. Então, a tendência seria maior ainda, né?
a ele não se adaptar, e ele tá se adaptando. Então isso é resultado de uma modelagem bem feita, tá? Para que essa peça fique vestindo assim perfeita no corpo, é tudo modelagem, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para ficar desse jeito, tá? Para ela ficar ajustada assim. Uma outra coisa, a gente tem uma faixa, né? Que ela dá um nozinho ali. Essa faixa, ela tá saindo da lateral, tá? Então a gente vai ter uma faixa vindo por cima do corpo. E ali, embaixo da faixa, a gente tem um babado, tá? E esse babado, ele é franzido. Então, o que que isso significa? Que a nossa camisa, ela vai vir nesse modelo aqui, né? Até a cintura, e da cintura para baixo a gente vai costurar um babado. E essa faixa, ela vem por cima, né? Como se ela estivesse cobrindo essa união ali das costuras, tá? E na manga, a gente tem um leve franzidinho aqui, na cabeça da manga, e para baixo ela tem bastante volume. A gente costuma chamar essa manga de uma manga balão, tá? Exatamente porque ela infla, porque ela cresce, né? E também esse efeito dela vai dar um franzidinho ali embaixo. Então a gente vai trabalhar tudo isso aqui, tá? Deixa eu... Opa! Trocar aqui. Aí. Eu vou deixar a imagem ali para vocês irem observando, tá? Mas vou mostrar aqui então no quadro para vocês por onde que a gente vai começar, tá? Então aqui eu fiz um desenho bem simplesão aqui pra gente entender o que que a gente tem de modelo, tá? Então, aqui é a nossa blusa. Se a gente pensar na metade do nosso corpo, ó, vamos traçar aqui metade do nosso corpo. Esse é o meu centro da frente. Repara que esse lado é diferente desse lado. Isso é o que caracteriza uma peça assimétrica, tá? Então, sempre que a gente tem diferença dos lados do nosso corpo, a gente tá falando de assimetria. Uma peça assimétrica, que é quando ela tem diferença, tá? E aí isso pede um trabalho redobrado pra gente, né? De construir o lado das costas, exatamente, do lado que vai encaixar na frente, e também no momento do corte, tá? De cuidar que todos os moldes fiquem olhando na mesma posição. Se eu corto com o direito pra cima, tem que ser com o direito pra cima. Se eu corto com o avesso, tem que ser todos com o avesso. Senão a gente corta a peça pro lado contrário, tá? Então, cuidem isso, tá? Sempre que vocês tiverem uma peça assimétrica, vai pedir um trabalho aí redobrado de vocês, um cuidado bem maior, tá? Então, a gente tem aqui diferença dos lados do nosso corpo. Com isso, vocês vão precisar pegar a base de vocês espelhada. O que que é uma base espelhada? Normalmente, ó, a gente trabalha com metade do nosso corpo, tá? Que é o quê? Aqui é o centro da frente, ó. Aqui é o meu decote, essa é uma miniatura. Aqui é o meu ombro, a minha cava, a lateral do meu corpo e a minha cintura, tá? Então, normalmente a gente trabalha com metade. Mas quando a gente tem uma peça assimétrica, a gente precisa espelhar. Ou seja, deixar o corpo inteiro, copiar a nossa base inteira, que é para a gente visualizar o outro lado do corpo e conseguir desenhar o formato exatamente como a gente quer, tá? Passando na posição onde a gente quer. Sempre façam isso, tá? Sempre que tiver uma assimetria. No caso desse modelo, como eu falei para vocês, a blusa ela vem até a cintura. E da cintura para baixo a gente tem um babado. Na nossa base também costuma ser até a cintura, então a gente não vai precisar mexer em comprimento. Mas no caso de vocês quererem fazer ela mais alongada ou até mesmo transformar, né, num vestido, aí vocês têm que definir esse comprimento, tá? Interferindo aqui nessa região. E aí a manga. Então vamos lá.
Esse é o nosso modelo aqui, e aí a gente vai imitar a nossa... imitar aqui a nossa base, tá? Vamos imitar. Decote, ombro, cava, cintura. Aqui é o meu centro da frente. Então, aqui eu espelhei a minha base. O que vai acontecer? Na base, a gente tem pences, que são ferramentas de ajuste, né? Toda pence representa um volume que está sobrando no nosso corpo. Então, a gente coloca o tecido ali e ele não se adapta no nosso corpo, ele fica sobrando. Aí, a gente vai lá e pinça, né? Então, o nome pence vem de pinçar o volume, de agarrar aquilo que está sobrando, tá? Então, na nossa base, a gente sempre vai ter pences, tá? Que são regiões de volume. Então, assim, nessa minha miniatura aqui, ó, eu tô mostrando que eu tenho um volume sobrando na minha cintura e, nesse caso, uma pence na lateral do meu corpo. Pode ser que a pence de vocês esteja no ombro e na cintura, tá? Então, a pence, ela vai mudar de lugar. E aí vem a primeira questão que a gente tem que trabalhar. Quando a gente olha o nosso modelo, deixa eu voltar ele aqui, ó. Reparem que por mais que essa peça esteja ajustada, né, que ela tá acomodada no corpo, olha a perfeição disso, né? A gente não enxerga nenhum recorte, mas ela precisa de uma ferramenta de ajuste, que nesse caso vai ser a pence. Só que a pence está localizada só em uma região do corpo. Então aqui já vem uma outra coisa que a gente está aprendendo. A gente vai precisar movimentar essas sobras toda para uma região só do corpo. E onde que é? Onde que vocês acham que pode estar essa pence, essa única pence aqui nessa blusa ajustando? Porque como foi aqui no caso do ombro, ó, se essa peça tivesse sido feita em cima dessa base, essa pence do ombro tá ali naquele ombro? O que vocês acham? Essa pence do ombro, ó, não tá ali. Então, ela saiu daqui. E se eu tivesse usado uma base assim, com pence aqui na lateral, vocês conseguem enxergar pence ali na lateral? Vocês acham que tem pence na lateral? Não tem, né? Então, olha que visualmente a gente não tá enxergando. Então, foi estrategicamente pensada a posição dessa pence. A gente acumulou toda a sobra do corpo numa única região, que foi lá na pence da cintura. E ela vai ficar, de certa forma, escondidinha, porque tem aquela faixa passando por cima. Então, olha que perfeição, né? Quando a gente faz uma peça pensada, tem uma frase, tá? Que eu falo sempre, que é assim, ó, uma peça realmente planejada é extremamente desejada. Então, a gente olha e essa peça aqui, ela tá vestindo super bem e ela foi realmente pensada. Então, eu não vou deixar volume lá no meu ombro, até porque do outro lado do meu corpo eu não tenho ombro. E também eu não vou colocar nada na lateral, que é para as partes que tá aparecendo da minha peça, fica tudo lisinho. E aí eu vou esconder esse volume, ó, só ali na final, né, da minha cintura, porque realmente eu vou precisar ter um lugar para ajustar, tá? Então, essa pence foi localizada ali no final da cintura, tá? Na posição da cintura. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Posicionar todas as sobras do nosso corpo aqui na região da cintura. Então, a gente vai fazer uma transferência de pence, tá?
Como é que a gente faz uma transferência de pence? Ó, vou imaginar que a minha pence está aqui no ombro, eu quero trazer aqui para minha cintura. Como é que eu vou fazer? Eu vou conectar elas no meu ponto do busto. Ó, o meu ponto do busto, que é o meu ápice de volume, tá? Ó, então a gente vai conectar elas aqui. A gente vai cortar. Essa é uma regra, tá? Sempre que a gente quiser transferir, que a gente quiser movimentar os volumes, a gente vai cortar na posição que a gente quer que venha o volume. Então, tanto faz o lado, qualquer um dos lados, ó. Cortei um lado da minha pence até ali o ponto do busto. E vou cortar agora a posição que eu não quero mais o volume. Então, eu não quero o volume no meu ombro. Vou cortar também qualquer um dos lados até o meu ponto do busto. Cortei. Agora a gente vai transferir. Eu vou levar esse volume daqui lá para baixo. Como é que eu faço isso? Pego essa linha de início da pence, ó, e sobreponho. Fecho ela, ó. Cruzo uma em cima da outra. E automaticamente o volume abriu aqui embaixo, tá? Então, eu vou fechar minha pence aqui. Ó, fechei a minha pence, tá? E o volume tá aqui embaixo. Vocês vão fazer isso dos dois lados do corpo, tá? Vão fazer dos dois lados do corpo. Por que isso? Que é para a quantidade de volume ficar igual nas pences, tá? Embora a gente não vai ter, né, tecido aqui, a pence precisa ficar com a mesma quantidade de volume, senão isso na hora da costura vai ficar esquisito. E até mesmo no corpo. Pode ficar uma quantidade de volume ali dentro do tecido diferente, vai ficar feio, vai ficar esquisito, pode ficar marcando, tá? Então, façam a transferência, ó, nos dois lados. E aí, a gente tá posicionando toda a sobra de volume aqui na nossa cintura. Oi, João! Ai, que legal! E aí, pronto. Então, agora, eu tirei todo o volume que eu tinha aqui no meu ombro. Eu tô com o meu ombro livre. Aí agora a gente pode começar a desenhar o formato daquela peça, porque a gente tirou todo o volume que tinha aqui e levamos lá para a cintura, que é a única posição que vai ficar com o volume ali para a gente ajustar, tá? Com uma pence a ser costurada. Então, o que a gente vai fazer, ó? O que a gente tem que fazer? Quando a gente vai desenhar, né, esse modelo de um ombro só, eu preciso definir quanto que eu vou afastar aqui do meu decote. Então, se eu vou afastar 1 centímetro, se eu vou afastar 2 centímetros, quanto que eu vou afastar, tá? Então, ó, definir aqui. Eu preciso definir se essa peça vai ficar com a cava bem certinha ou se ela vai ficar um pouco mais rebaixada. Porque aí eu preciso rebaixar a mesma quantidade dos dois lados. Então, eu preciso definir isso, tá? Nesse caso aqui, essa cava não foi rebaixada, tá? Exatamente para essa peça ficar bem ajustadinha. Então, a gente não precisa rebaixar. Mas caso vocês quisessem fazer essa peça um pouco mais folgadinha ou rebaixar, vão rebaixar daí a mesma quantidade aqui. Como eu não vou rebaixar, ó, eu vou marcar então que o desenho do meu decote eu quero que acabe bem ali naquele ponto. Aí agora, o que a gente tem que fazer para traçar esse decote, tá? Nunca, tá? Lembrem disso. Nunca tracem reto, tá? Por quê? É bem comum a gente ver traçando reto, mas isso são detalhezinhos que eu tô passando aqui para vocês que vão fazer toda a diferença na hora de vestir. Por que a gente não pode fazer reto?
Porque o nosso corpo tem muito mais curvas do que linhas retas, tá? Então, se a gente traçar reto aqui, essa linha ela fica assim, ó, depois no nosso corpo, porque entra volume de busto e ela fica gritando, ela não entende. Então, a gente tem que fazer curva suave, acompanhando os volumes do nosso corpo. Como é que a gente vai acompanhar os volumes do nosso corpo? Eu tô afastando aqui o meu decote, ó. Se eu traçar uma linha, eu vou até fazer para vocês verem, tá? Se eu traçar uma linha reta, tá? Ó, se eu traçar uma linha reta, olha como que nesse ponto aqui, ó, eu aproximei do meu decote. Então, eu já deformei tudo. Já passou aqui, já ficou esquisito, vai ficar repuxando, não vai vestir bem. Então, vamos acompanhar a curvinha do nosso corpo. Se a gente afastou aqui em cima, mantém a mesma medida afastado, ó. Vem acompanhando o decote. Mantém aquela mesma medida e aí eu preciso definir aqui. Quanto que eu quero, em que posição que eu quero que passe esse meu decote, tá? Em que posição? Lembrando, né, que a gente também tem que cuidar esse lado do corpo, vocês podem medir do biquinho do seio para cima, tá? Então aqui o que eu preciso cobrir e mais ou menos vocês vão ter essa região de onde vai passar o decote. Então, eu não posso criar um decote muito profundo e depois subir aqui, tá? São detalhezinhos que a gente tem que cuidar na hora de fazer. Então, ó, do meu ponto do busto, eu posso ver quanto pra cima que eu quero que ele passe e desenhar, ó. Então, a gente vai fazer ele curvado. A gente pode até fazer uma leve curva aqui nessa região, mas leve, tá? Bem suave. Ó. Que é para acompanhar o formato do meu busto, porque aqui vai entrar o seio. Mas isso precisa ser muito suave, tá? Aqui com a caneta fica mais grosso, né? Então, no lápis, a gente precisa cuidar de ser bem suave. Não pode ficar uma ondona, tá? Senão o tecido também não entende. Mas aí, aqui, dessa forma, a gente já acomoda ele aqui. E aí, vem um outro segredo, que é o que eu falei pra vocês, dessa vestibilidade perfeita, tá? O que a gente precisa entender? Quando eu faço isso aqui, eu tô tirando fora esse pedaço do meu corpo. Então, eu perdi uma sustentação do meu corpo, que é esse ombro aqui. Eu perdi uma parte que vai puxar, que ia esticar esse tecido. Eu perdi. Então, o meu tecido tende a cair. Ele tende a não segurar. E ele tende a deformar. Por quê? Porque a gente está cortando ele aqui, ó, atravessado. A gente está passando ele em viés, no sentido do viés. Então, ele tende a abrir muito mais e deformar muito mais. E aí, o que a gente tem que fazer, então, para ele se ajustar completamente? A gente vai fazer o que eu chamo, né? Então, dentro do meu método, eu chamo de pence morta. O que é uma pence morta? É uma pence que não vai existir. Ela não vai ser costurada, mas a gente vai fazer ela no nosso molde. Então, ela vai ganhar essa função de ajuste, ela vai ajustar a nossa peça, mas ela não vai ser costurada. Por isso que ela se chama de pence morta, tá? Assim que eu chamo, para vocês não esquecerem. Então, é uma pence que vocês não vão dar vida para ela, tá? Como é que a gente vai fazer? Em todo esse caminho aqui que a gente abriu, que a gente tá tirando o pedaço de tecido, a gente vai criar, ó,
micropencezinhas. Aqui, ó. Mas são pequenininhas, tá? E por que precisa ser pequenininha? Porque elas não vão ser costuradas. Então eu preciso fazer de uma forma que eu não deforme o meu molde, que ele não fique 3D, tá? Quando a gente fecha, quando a gente vai pinçar isso aqui, ó, ele tende a saltar o volume aqui. E isso é bom, porque aqui a gente tem o busto, então a gente já tá valorizando essa região. A gente tá fechando aqui onde ele tende a abrir e trazendo, direcionando o volume para essa região onde é mais arredondada e onde a gente precisa de espaço. Então isso é bom, mas não pode ser muito grande, porque senão o nosso molde fica 3D, né? Ele fica alto, tá? E aí a gente não consegue cortar. De quanto mais ou menos o valor dessas pences? É milímetros, tá? 2, 3 milímetros. E aí vocês podem fazer várias. Bem próximas uma da outra, tá? Mas vocês vão ver que assim, como eu botei aqui, 3, 4 já vão fazer uma diferença enorme. Então essa parte aqui, ela vai reduzir, ela vai ficar pequena. E quando entrar no corpo, aí o tecido vai se acomodar e ó, olha até o movimento que eu faço, né? Então ele vai ficar aqui pequenininho porque eu fechei a pence, mas quando entrar no meu corpo, daí ele vai esticar para se acomodar e aí é onde que ele não cai, porque ele tá pequenininho e aí, né, o tecido no se acomodar aqui com o volume do seio, aí ele vai prender. Aí que tá o segredo. Então vocês que estão aqui, vocês estão tendo, ó, a chave de ouro aqui. Esse é um segredinho, tá? Para vocês usarem sempre que vocês tiverem uma peça que vocês estão, ó, com uma parte aberta. Então funciona em decote. Imagina que eu tivesse feito um decote V. Também posso usar pence morta. Imagina que a gente tá fazendo uma abertura nas costas. Posso usar pence morta. Se eu tô fazendo um recorte aqui na lateral do meu corpo, posso fazer pence morta. Sempre que eu tiro um pedaço do meu corpo, do meu tecido, pode botar uma pence morta ali. Porque senão o tecido vai ficar abrindo. Ele não entende que não tem mais um lado do corpo para puxar. E aí ele vai ficar solto. Então a gente precisa fazer esse ajuste. Mas lembra que tem que ser pequenininho, tá? Essa pence é pequenininha. E ela só acontece no nosso molde. No tecido não vai ter nada para costurar, tá? Aí pronto, consegui desenhar o meu decote, fiz o ajuste necessário, né? Toda essa parte aqui do meu corpo tá limpinha. A gente só vai costurar a pence, ó, aqui na região da cintura. Única posição. Então agora a gente vai pra manga, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês a manga. Vocês têm alguma dúvida ali em relação a essa parte da blusa? Querem perguntar mais alguma coisa ali em relação a essa parte? Podem ir colocando aí, tá? Ó, eu vou apagar agora aqui pra gente fazer a manga. A manga, ó, ela tem um leve franzidinho aqui. Então, o que a gente precisa entender? Se ela tem um franzido aqui, significa que ela ganhou espaço, que ela ganhou volume. Porque o tamanho da cava natural, ele não tem franzido nenhum. Ele pode ter um embebido. Vocês sabem qual que é a diferença de embeber e de franzir? Me falem aqui se vocês sabem.
Qual que é a diferença de embeber e de franzir? Deixa eu tomar uma água. A gente vai embeber uma manga, tá? Quando a gente quiser acomodar ela no espaço da nossa cava. Então, o que que acontece? A manga sempre vai precisar ser maior que a nossa cava. E aqui eu tô falando de tecido plano, tá? Na malha... Embeber você deixa no mesmo tamanho. Perfeito, tá? Vou explicar. O que que acontece? A manga, ela precisa ser e franzia para dar volume. Perfeito, João. Então, o que que acontece? A manga, tá? Ela precisa ser maior que a nossa cava. Por quê? A nossa cava, ela é definida só para o tamanho aqui do nosso movimento. E ela tende a ser, a gente procura fazer uma cava bem feita. Ó, mais segredinhos aqui para vocês. Uma cava bem feita é uma cava que vai fechando, tá? É uma cava que vai afunilando. Então, é uma cava relativamente pequena, tá? Essas são as cavas melhores, que vão vestir melhor. Por quê? Quando a gente olha aquela cava que tá abando, é porque a cava tá grande. E não é a cava que tem que ser grande. A cava só tem que ter o espaço para passar o nosso braço. Quem tem que ser grande é a manga. Por que que a manga tem que ser grande? Porque quando eu levanto o meu braço, é o volume da manga que vem para cima. Não é a minha cava. Então, o que que acontece? A gente precisa construir uma manga maior do que a nossa cava. E aí a gente vai embeber essa medida para a manga caber no espaço da nossa cava. Então, quando eu tô embebendo, eu tô distribuindo essa sobra, esse tamanho maior, tá? Então, eu tô distribuindo. E aí, isso não pode ser percebido, né? Eu não posso olhar, né, para a peça e enxergar que ali a manga foi maior. Ela precisa ficar distribuída. Então, isso é embeber, é distribuir esse volume. E normalmente a gente acomoda esse volume nessa região aqui da cabeça, ó, bem nesse espaço. Por quê? Porque é onde eu preciso, ó, para fazer esse movimento. E aí, por isso que ela tem que ser grande mais aqui. Isso é embeber. O franzir é quando esteticamente, visualmente, a gente quer deixar aquele efeito aparecendo. E aí, então, a gente coloca mais volume, né? E vai franzir para poder ficar tudo enrugadinho, tá? Então, essa é a diferença de embeber e de franzir. Na malha, o ideal é que a gente também deixe a manga maior. Mas normalmente as pessoas não deixam, por quê? Porque o tecido estica. E aí vai lá e puxa, mas isso é um erro, tá? Então assim, pelo menos 1 centímetro é legal de deixar, tá? E no tecido plano vai variar da base que vocês usam, tá? Mas aí até 2 até 3 centímetros maior para embeber, tá? Então, o que eu tava falando? Ali nessa manga a gente tem um efeito, né, de franzido. Então, além do que a gente vai embeber para essa manga caber na cava, a gente tem que deixar uma medida para franzir, para deixar esteticamente aparecendo que tem, né, um efeito de estilo ali, tá? E na parte de baixo ali do punho também tem franzido. E repara que essa manga, ela inflou, né? Ela se chama balão, ela cresceu. Então, a gente deu volume em toda a lateral dessa manga. E aí, o que a gente vai fazer, ó? A nossa manga é assim.
da cabeça da manga para caber na minha cava. Deixa eu trocar aqui. Aí. Para caber na minha cava normalmente. Só que agora eu quero crescer essa manga, né? Eu quero dar espaço para ela aqui no punho, para franzir. E eu quero que ela ganhe em largura para ela ficar estufada. E eu também quero que ela ganhe aqui em cima, porque eu quero franzir. Então, o que a gente vai fazer? Sempre que a gente vai inserir um volume, a gente vai cortar essa manga, ó. E aqui eu tô fazendo esses risquinhos, que é onde a gente vai cortar, tá? Cortar para acrescentar espaço, para dar volume para ela, tá? Nesse caso aqui, a gente vai cortar até lá em cima, porque a cabeça também vai crescer. Mas é muito comum, nesses tipos de manga, aqui, né, a cabeça não ter franzido e só a região de baixo que cresce, tá? Então, sempre observem isso. Aí, a gente deixa penduradinho aqui e não corta. Vou mostrar pra vocês. Essa é a minha manga, vou fazer no papel pra vocês verem, ó. A minha manga, e aí eu vou riscar ela aqui, ó. Quando a gente... Deixa eu cortar aqui a cabeça. Vou numerar as partes da minha manga pra gente não se perder, tá? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Porque depois a gente vai cortar esses pedaços. Então, o que acontece? Se a minha manga não tivesse franzido na cabeça, eu ia cortar só até ali em cima, ó. Eu ia fazer isso se ela não tivesse o franzido na cabeça, ó. Eu não ia interferir no tamanho da minha cabeça, ia deixar só penduradinho ali para abrir, ó, nessas regiões aqui de baixo. Mas como a minha manga tem franzido aqui em cima, eu preciso crescer esse espaço aqui da cabeça também, tá? Olá, olá! Vocês que estão entrando! Então, ó, como a minha manga tem franzido, eu preciso crescer aqui nessa parte também. E aí, ó, vou colocar uma folha aqui para poder colar. O que a gente vai fazer? Destaquei, ó, a parte 1 da minha manga e eu vou colar ela aqui numa outra folha. Agora, o que vai acontecer? Eu preciso dar um espaço tanto aqui embaixo quanto lá em cima, porque a gente quer crescer tanto no punho quanto na cabeça. Então, ó, eu vou dar um espaço aqui para poder colar a parte 2. Precisa ser a mesma quantidade embaixo e em cima? Não, não precisa ser a mesma quantidade, tá? Até porque, se a gente observar essa imagem, ó, a quantidade de franzido que eu tenho lá na minha cabeça é menor do que a quantidade de franzido que eu tenho no meu punho. Então, vocês não precisam colocar a mesma medida aqui embaixo e aqui em cima, tá? Pode ser medidas diferentes. Mas é importante que vocês coloquem a mesma quantidade entre cada um dos espacinhos, tá? Que é para ficar bem distribuído. Ó.
Então, eu vou fazer assim, bem grande, pra ficar bem visual pra vocês, ó. A quantidade que eu botei lá em cima não foi a mesma quantidade que eu botei aqui embaixo, ó. Tá? Agora, do 3, a mesma coisa. Ó, vou deixar pequenininho lá em cima e grande aqui embaixo. Ó. E aí, ó, isso aqui que eu falei pra vocês, tá? De procurem deixar a mesma medida entre cada um desses espaços. Então, se aqui em cima eu definir 1 centímetro, deixa 1 centímetro entre cada um. E se aqui embaixo eu definir 5, 10, deixa 5, 10 entre cada um, tá? E aí a gente vai redesenhar a cabeça da nossa manga, ó. Redesenha a cabeça da manga e redesenha a parte inferior da manga, tá? O que mais que a gente precisa fazer aqui? Se eu aumentei 5 centímetros, eu preciso fazer piques aqui na minha cabeça da manga, na posição que eu quero, para dizer que de tal a tal lugar a gente vai franzir, tá? Como que é a simbologia do franzido? Como que a gente diz, né, que vai ter um franzido aqui? É sempre uma bolinha, uma minhoquinha e outra bolinha. Então, bolinha onde inicia o franzido, minhoquinha todo o caminho que eu vou franzir e bolinha de novo onde vai finalizar o meu franzido, tá? E aqui embaixo no punho a mesma coisa. Bolinha aqui, franze, 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 bolinha lá no outro. E aí eu preciso anotar com que medida eu quero que fique o meu punho, tá? Isso é importante. Então, a gente vai franzir tudo isso e eu preciso ver uma medida suficiente para minha mão passar. Sempre vocês vão medir isso, ó, aqui. Embora a manga de vocês vai ficar aqui, vocês precisam tirar essa medida, porque a manga de vocês passa, né, assim. Então, vocês precisam tirar essa medida, tá? Para ver aqui o suficiente para a manga passar. Por isso, ó, que a nossa peça é sempre maior, porque a gente precisa desse espaço, tá? Então, vocês vão tirar essa medida para definir quanto vai ficar o punho de vocês todo franzido, tá? Dúvidas sobre a manga? Querem perguntar alguma coisa? No caso aqui da nossa peça, ó, ela é levemente mais curta, tá? Então, antes vocês reduzem o comprimento e façam as alterações todas que a gente fez. Para construir esse babado aqui, que tá faltando o babado e a faixa, vai ser bem rapidinho, tá? Eles têm moldes praticamente iguais. Existem várias formas da gente fazer babado, tá? Mas esse aqui em específico é um babado que é só franzido. Ele não é uma parte do corpo, né? Ele é uma faixa que a gente franziu, 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 franziu e ele ficou todo enrugadinho assim. Então, o que a gente precisa definir para construir esse babado? Olha lá. A parte ali do decote, vocês vão fazer tanto na frente quanto nas costas, tá? Fazer o mesmo processo, cuidando, como eu falei no início do vídeo, né? Para encaixar o ombro. Porque a peça assimétrica, vocês têm que cuidar para não cortar para o outro lado, tá?
Então, para fazer o babado, a gente vai construir uma faixa, ó, onde a gente vai definir a altura desse babado. Então, aqui ele vai prender na minha cintura. E aí, daqui para baixo, qual é o comprimento que eu quero dele? Qual é a altura, tá? Então, vocês vão definir essa altura. E o tamanho dele, a circunferência toda dele, vai depender do quê? Do tamanho da cintura de vocês, mais o tanto que vai franzir, tá? Então, imaginem assim, que a minha cintura tem 80 centímetros, vocês precisam colocar mais 50, mais 30, 50, 80 para poder franzir, porque dessa medida precisa tirar o tanto que vai caber exatamente na cintura de vocês, mais o tanto que vai dar esse efeito. Que nesse caso aqui, ó, é bem repolhudo, tá? E isso vai interferir, né, que eu sempre falo também, do tecido que vocês estão usando, tá? Aqui, como é um algodão, né, um tecido mais armado, eu nem preciso colocar tanta quantidade, porque o próprio tecido já vai dar esse movimento, tá? Ele vai acumular e já vai ficar repolhudinho. Mas mesmo assim, o ideal é que vocês projetem aí pelo menos, né, metade da medida, tá? Então pensa assim, se a minha cintura tem 80, eu preciso colocar pelo menos para dar um efeito bonito, mais 40, tá? Então, vão calculando assim. E se o tecido de vocês é extremamente fino, tá? Então, quanto mais fino for o meu tecido, mais medida eu tenho que dar. Por quê? Porque ele vai se enrugar e vai murchar. Então, se o meu tecido é fino, se o meu tecido é fluido, eu sempre tenho que dar muito mais quantidade para ele trazer esse efeito visual que eu quero. E se o meu tecido é mais pesado, mais armado, eu não preciso colocar tanta medida assim, tá? Mas isso é uma questão de testar, tá? E a faixa ali é uma faixa que vai ser costurada na lateral aqui do corpo e que também vocês vão definir a largura dela. Ela precisa ter o tamanho da cintura de vocês, mais o tanto de amarrar o nó. E aí, isso vocês precisam fazer um teste também, tá? Normalmente, uma faixa vai ficar ali, né, de pelo menos 1,20, tá? Pelo menos. Então, façam esse teste aí. Claro que vai depender, né, do tamanho do corpo, do tamanho da cintura. Então, é preciso que vocês façam esse teste, tá? Mas vai calcular o tamanho da cintura mais o tanto necessário para amarrar o nó e ficar uma ponta do tamanho que vocês queiram. No caso dessa aqui, é extremamente comprida. Repara que a ponta tá vindo aqui no joelho da perna dela, né? Então, é uma faixa extremamente comprida. Não precisa ser todo esse tamanho. Vai depender também se só vai fazer um nó ou se vocês vão dar um laço, né? Então, tudo isso vai depender. Mas, o que vocês precisam pensar é: eu preciso ter a medida da circunferência da minha cintura, da volta toda, mais o tanto de dar o nó, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui da construção dessa peça. Lembrando que a pence da cintura é a única pence que a gente vai costurar, tá? Todo o processo que a gente fez aqui, vocês precisam fazer tanto frente quanto costas. Então, se tinha pence lá no ombro, traz para a cintura. Onde tinha pence, traz tudo para a cintura, que é a única região aqui nessa peça. Isso pode variar de modelo para modelo, mas nessa peça aqui é a única região que tem um ajuste, tá? E é necessário, porque se a gente não fizesse esse ajuste, essa peça ficaria ampla. Então, no caso de vocês quererem essa cintura ampla, daí não precisa fazer a pence, tá?
Que bom, João! Ai, fico bem feliz. Que bom que ajudei, que bom que gostou. Que bom, fico bem feliz. E olha só, eu quero pedir uma coisa para vocês. Vocês podem me enviar, tá? Manda ali por direct, manda na mensagem. Depois, possivelmente, eu vou abrir uma caixinha. Então, me mandem fotos de modelos que vocês queiram aprender, tá? Deixa eu trocar aqui. Podem me mandar, que daí a gente faz outras aulas aqui, ou me coloquem as dificuldades que vocês têm, o que é mais difícil para vocês na interpretação ou na costura, enfim, se tem alguma coisa que é mais difícil, ou se é calça, se é vestido, se é um tipo de bolso, se é, enfim, o que vocês gostariam, podem me mandar, que a gente faz outras aulas assim como essa, tá bom? Fico bem feliz que vocês tenham gostado. Espero que levem esse conhecimento aí, façam essa peça, se fizerem me mostrem, tá? Ou apliquem em outras peças depois. E é isso, gente. Muito obrigada por vocês que estiveram aqui comigo, tá bom? Uma boa noite, um beijo bem grande e até mais!